Amigas e amigos, o TVE Entrevista hoje conversa com Larissa Bombardi, geógrafa da USP. Larissa está morando e trabalhando em Bruxelas, na Bélgica. Ela foi obrigada a se exilar por conta de pressões que vinha sofrendo no Brasil. Doutora pela USP com pós-doutorado na Escócia e na Bélgica. O motivo do seu exílio é por ela tratar, como geógrafa, do uso descontrolado de agrotóxicos no Brasil e de relatar com dados oficiais o que isso causa ao meio ambiente e às pessoas. Larissa publicou na Europa e no Brasil 2 atlas com informações oficiais sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos e assim mostrando aos consumidores e cientistas estrangeiros, cientistas europeus, americanos, o que eles consomem quando importam alimentos do Brasil. Larissa Bombardi, um prazer estar conversando novamente contigo, agora na TVE, a TV Pública da Bahia, e no canal Bob Fernandes. Prazer é todo meu, Bob. Obrigada. Você tinha um convite para trabalhar no Parlamento Europeu e na Universidade Livre de Bruxelas. Mas o que aconteceu que te obrigou a se mudar com família para Bruxelas antes do previsto? O convite no parlamento foi para dar uma palestra e na Universidade Livre de Bruxelas para desenvolver uma pesquisa, um pós-doutorado. E o que aconteceu é que depois de eu ter lançado um atlas aqui na Europa, o meu atlas em inglês, em Berlim e em Glasgow, um atlas sobre o impacto do uso de agrotóxicos no Brasil e as conexões com a União Europeia, eu comecei a sofrer uma série de ameaças e intimidações. E para proteger minha vida e a vida dos meus filhos e a minha pesquisa, eu tive que sair do Brasil. Basicamente foi isso que aconteceu. Houve um estranho assalto também, se não me engano, não é isso? Isso, foi, para ser mais precisa, em junho de 2019, depois que eu lancei o Atlas aqui na Europa, eu sofri uma série de perseguições, algumas do âmbito científico, que eu chamaria de um certo terrorismo psicológico, e depois intimidações mesmo com e-mails estranhos, dizendo que eu estava em risco. E depois, finalmente, em 2020, minha casa foi assaltada de uma forma muito estranha, levaram um computador antigo, sem valor algum, mas que era um dos lugares o principal lugar onde eu deixava o meu banco de dados. Eu nunca usei nuvens, isso sempre foi público. Sem contar ataques pessoais e profissionais. Me lembro de um personagem conhecido na política nacional como Corvo, que tentou Uhum. fazê-lo à época. Sim, é verdade, uma tentativa baixa de desqualificação do meu trabalho, dizendo que o meu trabalho não era sério, que eu trazia mentiras, e numa dessas oportunidades, a assessoria de imprensa da minha faculdade perguntou se eu queria direito de resposta, me foi concedido o direito de resposta, eu obviamente desmontei todos os argumentos, que nem eram argumentos do campo científico, e, enfim, e mostrei a veracidade do trabalho, a fonte das informações, sem a menor dor de cabeça, mas, enfim, um dispêndio de tempo e de energia enorme, porque a gente, quando tem uma carreira científica, é algo que a gente zela muito, né? Então, sofrer um ataque nesse âmbito de você ter que se retratar, vir a público, mostrar a seriedade do seu trabalho, é um desgaste tremendo, né? Do ponto de vista, de todos os pontos de vista, mas psicológico, de tempo, enfim, de tudo. Ao invés da gente seguir com a pesquisa adiante, a gente tem que parar e ficar prestando atenção nesse tipo de coisa, é um desgaste enorme. Sua faculdade é a Geografia da USP e, inclusive, o ano passado, inúmeras instituições científicas e das universidades, escreveram um documento de apoio a você por conta de tudo isso, correto? Isso, foi muito importante, impressionante isso, porque quando veio a público, quando eu pedi a licença para poder me afastar como funcionária pública, a gente precisa ter um afastamento oficial, e quando eu pedi esse afastamento, eu escrevi uma carta aberta para os meus colegas de departamento, mostrando para aqueles que se porventura não soubessem o que estava acontecendo, mostrando as perseguições, contextualizando, mostrando tudo que eu estava, o inferno que eu estava vivendo, o inferno
pessoal, né? Eu me lembro que a primeira noite que eu perdi o sono por conta disso foi em Glasgow, quando eu lancei o Atlas a primeira vez, quando um jornalista francês me perguntou: Larissa, você não está com medo de trabalhar com esses temas? Eu falei para ele: não, eu trabalho só com dados oficiais e públicos, então não tenho medo. E eu me lembro que claramente aquela foi a primeira noite que eu falei: nossa, eu estou sendo muito ingênua. E foi mesmo verdade, porque quando eu cheguei no Brasil, começaram as intimidações, e-mails com alguém se identificando como piloto de aviação agrícola, dizendo: se a professora pensa que é perigoso, a pulverização aérea é uma prática perigosa, porque né? A União Europeia proíbe essa prática desde 2009, eu ofereço para a professora viajar comigo no meu avião para ela ver como é seguro. Então, mensagens com duplos sentido, até que finalmente foi-me sugerido que eu evitasse os mesmos caminhos, a minha mesma rotina, os mesmos horários, etc., o que é impossível para uma mãe de 2 filhos. Enfim, isso chegou ao conhecimento do reitor da USP, da Universidade de São Paulo, onde eu sou professora, e o reitor, naquele momento, inclusive ofereceu a guarda do campus universitário para me escoltar enquanto eu estivesse no campus. Então, enfim, eu vivi um inferno, né? Um inferno, o inferno que os ativistas estão vivendo hoje no Brasil, né? Não sou só eu. E daí eu escrevi uma carta para os meus colegas de departamento dizendo da importância, e o reitor naquele momento falou: eu acho que a professora tem mesmo que sair um tempo do Brasil, eu apoio a saída da professora, e eu escrevi uma carta para os meus colegas mostrando essa necessidade, e foi uma carta que, assim, num cunho muito pessoal, descrevendo o meu cotidiano, e essa carta acabou vazando. Eu acho que até por boa intenção de colegas de mostrar qual era a situação, e eu recebi, então, o apoio de muitas instituições, de várias entidades nacionais e internacionais, se solidarizando com a minha situação e também apoiando a minha saída inclusive, encaminhando cartas para a Universidade de São Paulo para que fosse célere no processo de autorizar o meu afastamento, enfim. Isso foi um bálsamo, porque eu me senti assim completamente amparada, instituições científicas, agremiações da sociedade civil, isso foi muito importante, muito, muito importante. Larissa, admitamos que você realmente foi ingênua, porque do outro lado está o agronegócio do Brasil, que tem ótimos, evidentemente, não se pode criminalizar o agronegócio, mas existe uma coisa chamada a bancada da bala, os interesses do Congresso, Uhum, a uhum, pele, a pele do veneno e tudo mais. uhum. Larissa, qual é a visão dos europeus hoje em relação ao agronegócio do Brasil e dos resultados ou resultantes disso em relação à saúde ambiental e humana? Uhum. Olha, a visão dos europeus hoje é a pior possível. Por isso, justamente por isso, o acordo Mercosul-União Europeia já vinha em muito tempo em discussão, mas estava para ser finalizado, ratificado, etc., e agora está em suspenso. Por quê? Porque justamente os europeus sabem, estão vendo, e está cada vez mais claro que o avanço do agronegócio no Brasil está relacionado com impactos tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista dos direitos humanos. Então, a questão do desmatamento é uma questão muito sensível, o tema do desmatamento, não só da Amazônia, mas o tema do Cerrado também tem crescido na Europa, tem vários grupos, aqui na Bélgica, por exemplo, tem um grupo só voltado para o estudo do Cerrado, o impacto da soja no Cerrado, enfim, a questão dos impactos ambientais e os impactos nos direitos humanos é um tema importante. Tem alguns países que estão se posicionando claramente contra o acordo Mercosul-União Europeia, o caso da França e da Holanda. Os verdes, né? Isso do ponto de vista do executivo, mas do ponto de vista do legislativo, não só a esquerda, mas também os verdes estão se posicionando de forma contrária ao acordo e E os olhando de verdes, forma. e Uhum. os verdes são muito fortes na Europa, né? Muito fortes na Europa, acabaram de ganhar o maior número de cadeiras nessa última votação na Alemanha, enfim, é um movimento que tem crescido muito, é uma preocupação. Então, falar hoje no agronegócio brasileiro falar numa mancha. De fato, é algo manchado. Essa visão tem crescido na Europa, isso está muito claro para mim. Vários grupos
se organizando em torno dessa pauta. E em relação a grandes supermercados, redes, consumidores, como está sendo visto? E me parece que já há articulações e resultantes também disso, não é? Sim, tem mais de uma rede, a principal rede de produtos orgânicos da Escandinávia boicotou os produtos brasileiros, foi justamente após o lançamento do meu Atlas em Berlim, e eu conversei com o diretor dessa rede, me procurou, e ele mesmo deixou claro que tomou conhecimento do que estava acontecendo a partir do lançamento do meu Atlas, mas obviamente não é só o meu trabalho, tem vários trabalhos, vários artigos científicos mostrando esse impacto. Então, essa rede da Escandinávia e outras redes, tem uma rede do Reino Unido que também que nem é uma rede só de orgânicos, mas também decidiu boicotar os produtos brasileiros. Enfim, isso é um movimento crescente. Tem estudos sendo feitos, por exemplo, tem uma entidade chamada Pesticides Action Network, que fez um levantamento dos produtos todos importados pela Europa, mostrou que 70% dos produtos com origem no Brasil, isso é um tema que eu também resgatei no último Atlas que eu lancei, cerca de 70% dos produtos que têm origem no Brasil tem algum resíduo de agrotóxico e cerca de 8% tem produtos ou proibidos aqui na Europa ou acima do limite permitido na Europa. Então, é um tema de preocupação crescente. Para a gente não ficar falando no ar para quem eventualmente não conheça o tema, primeiro, qual é o problema? Não o agro, todos sabemos que o agronegócio não é um problema. Qual é o problema no agronegócio do Brasil? E dois, qual é a dimensão do uso de agrotóxicos no Brasil? O que é proibido aí fora, mundo afora? O que não é? O ano passado, se não me engano, 2021, o Brasil importou não, liberou 526 ou 562 agrotóxicos. Nos fale sobre isso, por favor. Inclusive, Bob, acabou de ser aprovados, todo mundo acompanhou, a sociedade brasileira acompanhou, o PL do veneno na Câmara dos Deputados. O PL do veneno é um projeto de lei 6299 que ganhou esse apelido, ganhou essa alcunha, justamente porque altera a nossa lei de agrotóxicos. Mas não é só que ele altera, ele é um estupro na nossa lei de agrotóxicos. Ele viola o princípio da lei de agrotóxicos. Por que ele viola? Porque ele rasga o princípio de precaução que estava contido na nossa lei de agrotóxicos. Que princípio de precaução? Só para dar um exemplo, produtos que são, né? Nossa lei está em vigor, cancerígenos, que provoquem malformação fetal, que provoquem alteração hormonal endócrina, podem ser reavaliados, podem vir a ser banidos. Nesse projeto é inserida, por exemplo, a palavra produtos que tragam riscos inaceitáveis para essas doenças. Então, isso abre um campo de discussão que não fecha nunca. O que é risco inaceitável para câncer, para malformação, para disrupção endócrina? Isso não existe. Um outro exemplo, autorização temporária de registro de substâncias autorizadas em pelo menos mais 3 países da OCDE. Japão, União Europeia fazem parte da OCDE, mas fazem parte também, por exemplo, Chile e Turquia. Então, vejam, veja, Bob, a gente não está falando de um princípio científico, a gente está falando de um campo político, de uma conjunção de forças que alia as transnacionais de agroquímicos, que atuam diretamente, fazendo lobby, e os grandes produtores, sobretudo os grandes produtores de grãos, né? Não só de grãos, mas, enfim, os grandes proprietários rurais no Brasil. Então, é algo que não atende ao conjunto da sociedade brasileira, que rasga o pouco de princípio de precaução que tinha na lei. Acho que o principal problema do agronegócio, tem vários problemas, né? Mas se a gente for olhar para o agronegócio, né, como é que ele se constitui? Ele se constitui basicamente de monoculturas, o que é um problema em si, em qualquer bioma, mas particularmente nos... Monocultura é a plantação. Isso, é uma plantação de um único cultivo numa vasta área. Isso é uma monocultura. Então, quando a gente fala assim, o Brasil é o maior produtor e exportador, né, mundial de soja, o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar. Então, a gente está falando de produtos que são produzidos em larga escala, em larguíssima escala, em vastas áreas,
e que a gente tem um só produto. Então, quando a gente, para usar o caso do estado de São Paulo, cana-de-açúcar, cana, 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 as áreas com soja, quilômetros e quilômetros de soja. Então, quando a gente tem esse arranjo, digamos assim, essa forma de produzir, a gente tem uma forma que ela vai no sentido contrário de como a natureza se organiza. Como é que a natureza, no mundo inteiro, ela é biodiversa, ou seja, ela é composta de muitas espécies convivendo juntas, né, de forma em conjunto. E quando a gente tem uma monocultura, a gente tem um tipo só de vegetal numa vasta área. Então, o que acontece? Primeiro, isso causa um impacto no solo, isso também facilita a chegada de insetos, esses pragas, entre aspas, né? É o nome dado nessa agricultura convencional, e isso vai demandar o uso de venenos, entre aspas, venenos, que são os agrotóxicos. Então, é um tipo de agricultura que ela mesma ela é vinculada a isso que a gente chama de um pacote químico. Por quê? Porque a gente usa fertilizante químico, né? Um fertilizante químico que, em geral, ele tem 3 minérios. Então, todo mundo pode imaginar que, assim como a nossa alimentação tem que ser muito diversa, né? Quanto maior diversidade de alimentos a gente consome, mais saudável, mais saudáveis somos, assim as plantas também. Então, quando a planta está exposta a poucos minerais, ela também se empobrece, do ponto de vista da saúde. Então, é muito fácil que os fungos cheguem, que os insetos cheguem. Então, é um tipo de agricultura que ela mesma já demanda essas substâncias químicas que depois vão atacar algo que o próprio processo dela produz. Aí, além disso, a gente ainda tem um segundo grande problema. O tamanho que essas monoculturas chegou no Brasil é algo inimaginável. Para que as pessoas tenham uma ideia, a gente tem uma área igual ao território da Alemanha só em soja no Brasil. Imaginem vocês, né? Imaginemos nós, Bob, uma Alemanha inteira. Imaginem a Alemanha, que é um país grande na Europa, só de soja. Tem quem dirá que isso é uma maravilha. Qual é o problema de você ter uma Alemanha de soja e outra? Se eu não me engano, tem um veneno, um agrotóxico já proibido em boa parte da Europa, que é utilizado na soja. E, se eu não me engano também, existe até uma espécie de venda casada entre semente e o produto. Isso é para as pessoas entenderem, que fica parecendo aquela conversa, mas qual é o problema? Qual é o problema? Então, nos explique qual é o problema. Então, mais de 90% da soja no Brasil hoje é transgênica. O que é isso? O que é uma semente transgênica? É uma semente que recebeu um gene de uma bactéria e essa bactéria é resistente a um agrotóxico que a gente chama de herbicida, ou seja, uma substância que serve para matar uma erva, um mato, vamos dizer assim. Então, quando a gente tem uma semente transgênica, uma soja transgênica, um milho transgênico, e essa semente, essa planta, ela cresce e tudo que está em volta, quando se aplica esse agrotóxico, que essa semente é resistente, essa semente, essa planta fica e todo o resto morre. Então, isso que você está falando dessa venda casada é isso. Vende-se uma semente transgênica que é resistente a esse veneno aqui. Por exemplo, o glifosato, que é Desculpa, um vai lá. deles. O glifosato é um, o 2,4-D é outro. Então, são as substâncias mais vendidas no Brasil. Isso está em discussão. A licença do glifosato vence esse ano aqui na Europa. Isso está sendo muito discutido, porque o glifosato ele é considerado potencialmente cancerígeno para seres humanos desde 2015 pela Organização Mundial da Saúde, além de causar outros males, infertilidade, enfim, outros efeitos na saúde. Então, quando a gente fala, para as pessoas terem a dimensão, a gente tem uma Alemanha inteira cultivada com um tipo de soja que é resistente a essa substância. Ou seja, toda essa área, essa Alemanha inteira, além de ter sido uma área desmatada, né, o que já é um problema ambiental em si, né, a gente tem a utilização de uma área igual à Alemanha com essa substância, que é o glifosato, por exemplo, ou o 2,4-D, que é um outro herbicida que a gente diz que é um herdeiro, entre aspas, do agente laranja, que foi uma arma química utilizada pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, um desfoliante químico. Então, é disso que a gente está falando, não é pouca coisa. São substâncias que são cancerígenas ou que provocam malformação fetal
ou que provocam alteração hormonal, e é disso que a gente está falando. No Brasil, uma vez autorizada uma substância, o registro não caduca. Então, enfim, a gente pode falar disso depois, mas enfim, a licença vence esse ano na União Europeia, mas a França já decidiu que a partir do ano que vem, independentemente de qualquer decisão da União Europeia, o glifosato vai tá proibido lá. E em que quantidade esse glifosato é usado ou chega ao consumidor no Brasil? Acho que isso que é importante dizer, Bob. Essa pergunta é fundamental. Por exemplo, para que as pessoas tenham uma noção, a gente autoriza um resíduo de glifosato na água potável, na água de beber no Brasil, 5.000 vezes superior ao limite de glifosato autorizado na água potável na União Europeia. Então, é disso que a gente está falando, é desse nível de... como vou dizer isso? Difícil achar uma palavra. É esse nível de assimetria que a gente está falando. Então, uma substância assim tóxica, uma substância que provoca câncer, a gente falar em usar o dobro já seria um absurdo. Agora, 5.000 vezes mais, eu não tenho nem palavra para descrever o absurdo que é a situação do uso dessa substância no Brasil. Vamos fazer um pequeno intervalo. O TVE Entrevista volta daqui a pouco. O TVE Entrevista hoje conversa com a geógrafa Larissa Bombardi, que está exilada na Bélgica por conta dos seus trabalhos sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Para as pessoas irem tendo noção exatamente, que eventualmente podem não saber, do que nós estamos falando. O que contém, por exemplo, o fumacê largamente utilizado nas ruas do Brasil? Uma das substâncias mais utilizadas no fumacê é uma substância chamada malationa, que é também um agrotóxico de uso agrícola. Malationa é um agrotóxico de uso agrícola, é um larvicida, né, uma substância para matar larvas, Usado em que lavouras? Em muitas, Bob, não consigo me lembrar de cabeça agora quais lavouras. Feijão, uma delas, se eu não me engano. Feijão, uma delas. Que a gente tem um limite, por exemplo, no Brasil autoriza um nível de malationa no feijão 400 vezes superior ao limite de malationa autorizado na União Europeia. Então, é como se a gente tivesse níveis de exposição, mas malationa, assim como o glifosato, foi considerada potencialmente cancerígena para seres humanos em 2015 pela Organização Mundial da Saúde. Então, o fumacê, então a gente tem tanto uma exposição humana via alimento, via ar para as pessoas que vivem nas cidades e obviamente, também via ar, via aérea, para quem vive no campo. Então, são camadas que se sobrepõem de exposição a essas substâncias. Ou seja, no fumacê da dengue, esse que nós respiramos sempre, se usa malationa, que é um... Exatamente. Qual é a porcentagem desses 500 e tantos agrotóxicos liberados pelo Brasil, pelo governo Bolsonaro, o ano passado? Primeiro, qual é a porcentagem de novos agrotóxicos? Porque às vezes são apenas uma nova marca do produto que já está aqui. E quanto disso é proibido na Europa e mundo afora? Que porcentagem do que o Brasil usa é proibido mundo afora? Acho que primeiro é bom a gente ter noção de que entre 2000 e 2015, a média de autorização de registro era cerca de 150 novos produtos por ano. Em 2018, isso chegou a 449, em 2019, 475, enfim, em 2021, mais de 500. Então, se a gente vê o gráfico de autorizações de agrotóxicos no Brasil, isso fez uma escalada enorme, algo que a gente nunca viu. Mais de 500 produtos no ano passado, e cerca de 30% desses produtos são proibidos na União Europeia. Então, a gente continua com essa marca de 1/3 das substâncias autorizadas no Brasil serem proibidas na União Europeia. Algumas delas jamais haviam sido... algumas que têm sido autorizadas no Brasil que foram autorizadas nos últimos 3 anos, nesses 3 anos do governo Bolsonaro, nunca tinham sido autorizadas na União Europeia, justamente porque tem efeitos ou na saúde humana ou na saúde ambiental, efeitos negativos, impactos negativos. Então, um escândalo isso que a gente está vivendo. Objetivamente falando, que tipos de doença esse conjunto de agrotóxicos, ninguém é contra o agrotóxico ou o uso controlado
na agricultura, nós estamos falando aqui do vale tudo. Que tipo de doenças isso causa? Que tipo de doenças isso tem causado no Brasil? Ouvindo, por exemplo, cientistas como a doutora médica, oncopediatra Brandalize, se eu não me engano, da Unicamp, Sônia Rez, bioquímica, formada, doutorada na Europa, em Santa Uhum, Catarina. Que tipo de, e outros tantos cientistas, embora uhum, cada um ali naquela guerrilha. Que tipo uhum. de doenças isso tem causado no Brasil? Eu vou dar um exemplo bem claro. Nos últimos 2 anos, uma das substâncias que mais teve registro no Brasil foi uma substância chamada atrazina. A atrazina, ela causa câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de tireoide, câncer de ovário e mal de Parkinson. Ela estava, se eu não me engano, em segundo lugar no maior número de aprovações em 2021 e 2020. Vou dar um outro exemplo. Acefato, ele causa alterações nos espermatozoides e ele também é neurotóxico. Então, é desse tipo de substâncias que a gente está falando, na lista das mais vendidas no Brasil e entre as mais autorizadas nos últimos anos. O Brasil, de que forma controla o uso de agrotóxicos ou pesticidas? Onde controla? Controla nos alimentos, controla na água. As companhias de abastecimento de água têm a capacidade e exercem a capacidade de verificar agrotóxicos na água que a gente bebe e que a gente usa em casa? Então vamos lá, vamos por partes, passo a passo. Nos alimentos, né? Há fiscalização? Não há fiscalização de resíduo de agrotóxico nos alimentos no Brasil. O que há é um monitoramento. Em alguns anos ele não aconteceu. Monitoramento é muito diferente de fiscalização. Como diz o Marcelo Novaes, defensor público do Estado de São Paulo, monitoramento é crime sem pena. Ou seja, quando a gente monitora, a gente não penaliza as inconformidades. Então, a Anvisa tem um programa chamado Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos. Ela verifica, em geral, em produtos frescos, a existência de resíduos ou não, em alguns estados, e ela publica, traz a público esses resultados. Mas, por exemplo, no ano retrasado, ela não verificou o resíduo, a existência de resíduo de 2,4-D e de glifosato, que são os agrotóxicos mais vendidos no país. E não verificou, por exemplo, o resíduo dessas substâncias na soja. Então, quando a gente olha o monitoramento feito no Brasil e a fiscalização feita no Reino Unido, por exemplo, é um choque. Por que eu estou dizendo que é um choque? Porque no Brasil a gente conta nos dedos o número de produtos que são monitorados, e em geral são produtos frescos, o que é muito complicado. Por que é complicado? Porque o que cria no nosso imaginário, né? Quando a gente pensa em agrotóxico em alimento no Brasil, a gente pensa nas frutas e nas verduras e nos legumes. Mas a gente esquece dos produtos industrializados. Por quê? Porque esses não são monitorados. Como é isso no Reino Unido, por exemplo? São todos os produtos frescos, mas, por exemplo, produto para bebê, produto para criança, produto para pet, queijo, manteiga, vinho, ovos, carne, etc, etc, etc. Nada disso é feito no Brasil. Então, é um monitoramento ineficiente, ineficaz e não é fiscalização. Então, isso para os alimentos. Para a água, como é isso para a água? A portaria da água no Brasil, ela estabeleceu limite só para 17 substâncias, limite de resíduo de agrotóxico só para 17 tipos de agrotóxicos. Mas no Brasil a gente tem mais de 500 substâncias de uso autorizado. Então, é, é, um, é um problema isso. Por que é um problema? Companhias Porque medem, e as companhias medem esses 17? essa é uma outra questão. Tem companhias que sim e companhias que não. Então, também não. De quem é a atribuição de verificar esses 17? Das próprias companhias de água. Então, é uma incoerência, né? Os camponeses têm uma palavra para isso, que eu acho que é um termo que todo mundo no Brasil conhece, que é colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Como é que você coloca a própria companhia que comercializa água para fiscalizar e publicizar
a água que ela comercializa, né? Primeiro que a água nunca deveria ser comercializada por empresa privada, mas isso é um outro assunto. Mas, enfim, não há suficiente informação sobre isso, mas vale a pena dizer o seguinte: há um programa do Ministério Público Federal chamado Conexão Água, em que esses dados estão disponíveis, ou seja, aquilo que existe de informação sobre resíduo de agrotóxicos de água, qualquer cidadão pode acessar nessa plataforma do projeto chamado Conexão Água. Então, é um projeto valiosíssimo, em que a gente consegue, pelo menos, ter acesso aos dados existentes. Então, isso é uma conquista do Ministério Público Federal. Acho que até vale a pena cumprimentar a procuradora Sandra Kish, fez um trabalho sensacional, ela e o grupo, de congregar essas informações e torná-las públicas. Mas a verdade é que essas empresas só têm a obrigação de verificar a existência ou não de 17 substâncias. Então, é algo muito, muito aquém da necessidade real da população brasileira. Resultantes. O que tem dito, por exemplo, a doutora Brandalize, que é uma oncopediatra respeitadíssima, o que tem dito Sônia Hess? Sônia Hess, engenheira química, pioneira, junto com o Ministério Público de Santa Catarina, na medição da qualidade da água nos municípios todos de Santa Catarina. Quais foram os resultados, ou o que elas têm dito sobre isso? Olha, a professora Silvia Brandalize tem mostrado um aumento exponencial de casos de câncer infanto-juvenis no Brasil. Ela mostra isso e mostra que esses casos estão relacionados à exposição a agrotóxicos, não só no campo como na cidade. Então, ela diz o seguinte até, que quando ela atende um paciente, ela costuma perguntar assim, tem barata na sua casa? E as pessoas prontamente dizem, não, não tem. Ela falou, isso é um mau sinal, né? Porque o que ela está. E por que é importante esse alerta que ela faz? Porque os agrotóxicos que são utilizados no campo, eles têm o mesmo ingrediente ativo desses de uso urbano, doméstico, que são chamados de domissanitários. A única diferença é que os domissanitários, eles respondem a uma outra inscrição do ponto de vista da legislação, o que autoriza que eles tenham propaganda na televisão, por exemplo. Então, a gente assiste, né, nos canais de televisão, propaganda de veneno contra pernilongo, contra barata, esses sprays de uso doméstico que tem o mesmo ingrediente ativo que esses agrotóxicos de uso agrícola. Então, isso é gravíssimo. A Silvia Brandalize, a doutora Silvia, ela conta, por exemplo, casos de crianças que tiveram a casa dedetizada e 2 meses depois apresentaram leucemia. Então, ela mostra claramente o aumento do câncer, sobretudo entre crianças e jovens, por exposição a agrotóxicos. Ela conta de casos de câncer de bebês que foram identificados no útero da mãe, ou seja, não era a mãe que estava com câncer, o bebezinho com câncer dentro do útero. Ela falou, isso só é possível por causa da exposição do pai e da mãe, não só da mãe, hein? Do pai também. Então, ela tem mostrado o aumento do número de casos de câncer em função da exposição a essas substâncias. E a professora Sônia Hess tem mostrado os achados dela, justamente mostrando a contaminação da água em Santa Catarina em várias fontes, não só na água da torneira, mas também nas águas subterrâneas. Quer dizer, então, a gente tem uma contaminação ampla, né? Eu diria uma exposição crônica da população a essas substâncias. Então, chegou no nível dos lençóis freáticos e ela está na água oferecida para a população beber. Capitalismo, claro. Os produtos são vendidos, comprados, etc. Mas do ponto de vista do imaginário brasileiro, o que é aquele bombardeio do agronegócio dizendo todas as noites, nos principais horários da televisão, que o agro é pop, que o agro é pop, que o agro é pop? O que isso cria? Isso não cria na população uma barreira das pessoas perceberem que, além de ser pop, de ser útil, de gerar bilhões, e sobre os bilhões nós podemos falar daqui a pouco, isso não cria uma dificuldade das pessoas entenderem, se você não tem informação junto, o que significa isso? Sim, exatamente, porque cria essa questão do imaginário é muito importante, né? A questão das representações, né? Cria uma ideia de que o país é forte justamente em função do agronegócio, de que a fortaleza do país está aí, e na verdade não é isso, né? Porque o que acontece? O que acontece é que nos últimos 10 anos a gente perdeu 1 milhão de postos de trabalho no campo, por exemplo,
Por exemplo, em função da mecanização e do avanço dessas culturas, a gente perdeu a nossa, digamos, segurança alimentar, no sentido de que o país importa feijão há 10 anos. A área de soja no Brasil mais do que dobrou nos últimos 10 anos, a de cana-de-açúcar aumentou mais de 50%, arroz, feijão, trigo e mandioca, que são os pilares da alimentação no Brasil, a gente teve uma diminuição severa, cerca de 40% da área cultivada com feijão diminuiu. O Brasil importa feijão há mais de 10 anos. Então, é um contrassenso enorme. Então, não teve aumento de emprego, não teve maior produção de alimentos, ao contrário, o preço dos alimentos vive ao sabor do mercado, flutua conforme os preços do mercado internacional, a gente não tem um estoque regulador, então a gente não tem emprego, a gente não tem alimento e também não tem saúde. Porque os E em campos... dólar, regula Isso, e ligado ao isso. dólar. Exatamente, ligado ao dólar. Então, é ao contrário, né? E a gente no Brasil tem formas de subsídios indiretos à expansão do agronegócio. Então, tem uma tese da Maria Luísa Mendonça, por exemplo, em que ela mostra que o setor da cana ele seria deficitário todos os anos, não fossem os perdões sistemáticos das dívidas. Então, não é o agronegócio que sustenta o Brasil, é a sociedade brasileira que sustenta o agronegócio. A gente tem que começar a entender que é o contrário. Então, é um setor que está sendo segurado pelo Estado. O Estado brasileiro, na minha perspectiva, ele tem sido o sustentador de um tripé que é nefasto para a sociedade brasileira. Qual é esse tripé? Os interesses dos grandes proprietários de terra, das tradings, né, das empresas que comercializam esses grãos em nível mundial e das empresas produtoras desses agroquímicos todos, que são empresas multinacionais. Então, não tem um benefício para a sociedade como um todo, a não ser para esses setores. E qual é o retorno do ponto de vista de impostos, por exemplo? São bilhões, centenas de bilhões de dólares de exportação. O que volta e qual é a fatia de... Você tem essa informação? Tenho essa informação de forma genérica, mas posso dizer o seguinte, que, por exemplo, o Imposto Territorial Rural, como já me ensinou o meu querido orientador Ariovaldo Menino de Oliveira, quando eu era aluna da Geografia da USP há 30 anos atrás, o recebimento do Imposto Territorial Rural no Brasil, ele é diretamente desproporcional ao tamanho da propriedade. Deixa eu dizer isso de outra forma. Quanto menor a propriedade, maior o pagamento do ITR, ou seja, os pequenos não calotam o pagamento do Imposto Territorial Rural. Quanto maior a propriedade, maior o calote, ou seja, há uma desproporcionalidade no pagamento do Imposto Territorial Rural, por exemplo. No Brasil, a gente tem subsídios para os agrotóxicos, o que é um outro contrassenso, né? A gente tem desconto de impostos para essas substâncias. Então, na verdade, pouco fica, né? Vamos a um pequeno intervalo, voltamos rapidinho. O TVE Entrevista hoje conversa com a geógrafa Larissa Bombardi, doutorada na USP, pós-doutorada na Escócia e na Bélgica. Larissa, quais empresas dominam esse mercado mundial de produção, comercialização de agrotóxicos no Brasil, não, no mundo hoje? 5 grandes empresas controlam 70% das vendas de agrotóxicos no Brasil, sendo que a União Europeia controla 30% do total das vendas. Então, vamos lá. A primeira, Syngenta, que era uma empresa suíça e agora foi comprada recentemente pela ChemChina, que é uma estatal chinesa. Depois a gente tem Bayer e BASF. A Bayer comprou a Monsanto, que era uma empresa estadunidense. E depois de Bayer, BASF, a gente tem Dow DuPont. Então, na verdade, 4 agora, porque a Bayer comprou a Monsanto. 4 empresas hoje controlam cerca de 70% da venda mundial de agrotóxicos. A Bayer e a BASF sozinhas, que são empresas alemãs, empresas europeias, controlam mais de 30% do total das vendas mundiais. Então, dá para a gente dizer que a Europa monopoliza a venda dessas substâncias de alguma forma. Então, é um setor que se oligopolizou, quer dizer, pouquíssimas empresas
elas foram se agregando e comprando, agregando e comprando. Então, hoje a gente tem isso, esse controle mundial dessa venda nas mãos de pouquíssimas empresas. Os chineses também têm agora uma comprada, se não me engano, uma Suíça, não é isso? Compraram a Singenta, que é a Suíça, que é a maior é, é, fabricante e vendedora de agrotóxicos no mundo. O seu Atlas, os dois Atlas que você falou, para deixar claro, se eu não me engano, isso foi feito com dados oficiais do governo do Estado brasileiro. E o que foram esses dois Atlas do ponto de vista, o que significa o Atlas? Uhum. O Atlas mostra os impactos dos agrotóxicos no Brasil. Então, por exemplo, eu mapeei os casos de pessoas intoxicadas com agrotóxicos, os casos de mortes por intoxicação por agrotóxicos, as relações, isso no primeiro Atlas. Então, por exemplo, uma informação importantíssima: a cada 2 dias uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico no Brasil. Então, isso está mapeado, né? A gente tem as informações por estados, tem as informações por município, a gente consegue saber, por exemplo, onde são as áreas em que a população está mais exposta a essas substâncias. No Atlas também tem uma comparação de níveis de resíduos no Brasil e na União Europeia, quanto a gente autoriza de resíduo num alimento, quanto a União Europeia autoriza, enfim, é um mapa comparativo e um mapa que mostra essas relações entre Brasil e União Europeia, um mapeamento. Então, esse é o primeiro Atlas. Ou seja, os europeus ficarão sabendo, com dados oficiais do governo brasileiro, recolhidos junto ao Ministério da Agricultura e demais, o que eles estão consumindo de volta, fruto Isso. dos produtos que eles estão vendendo. É isso? Exatamente, exatamente. Isso ficou ainda mais claro no último Atlas que eu lancei em maio do ano passado no Parlamento Europeu, que é um Atlas sobre a relação Mercosul-União Europeia. Então, o estudo foi estendido para os países do Mercosul, mostrando toda a carga de agrotóxicos vendida pelos países da União Europeia para os países do Mercosul e as exportações do Mercosul para a União Europeia, ilustrando, inclusive, quais produtos tiveram origem no Mercosul e chegaram na União Europeia contaminados com agrotóxicos. Então, exatamente isso que a gente chama de círculo de envenenamento, ou seja, as empresas têm sede na União Europeia, vendem substâncias proibidas aqui para os países do Mercosul, mas depois importam, de alguma forma, essas substâncias de volta nos alimentos que chegam aqui. Você sabe quantas toneladas de agrotóxico, em média, o Brasil tem consumido por ano? Em 2019, o Brasil utilizou mais de 620 mil toneladas de agrotóxicos. Esse é o número que o Brasil utilizou em 2019. Larissa, quais são e quais serão, no seu entender, em médio prazo, curto prazo, longo prazo, as consequências econômicas desse cenário que já está sendo percebido com muita rapidez na Europa e no resto do mundo para o Brasil? Eu vejo um cenário, um campo de lama, eu diria assim, um lamaçal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil está reprimarizando a sua economia, quer dizer, pautando toda a sua economia em produtos que têm origem ou mineral, ou a gente está vendendo minério, ou a gente está vendendo produto agrícola. Se a gente olha os principais produtos exportados pelo Brasil para a União Europeia, por exemplo, a gente tem exatamente isso. Dos 12 produtos mais exportados, a gente começa por petróleo, minério de ferro, soja, farelo de soja, milho, etc, etc, enfim. Então, isso, a gente está se desindustrializando, por exemplo, e a gente está colocando todas, digamos assim, destinando quase todo o território nacional para algo que vai sofrer boicote. É isso que eu estou vendo que pode acontecer a médio prazo, e, por exemplo, a longo prazo pode ser pior ainda, porque, por exemplo, a China é o maior consumidor de soja, né, da soja brasileira. Cerca de 80% da soja brasileira tem como destino hoje a China, e a China está organizando territórios para ela mesma produzir e ser autossuficiente em termos de fornecimento de soja. Então, é um risco enorme para o país de fragilizar ainda mais a sua economia, não tendo para quem vender, ou em função do boicote, ou porque possíveis compradores hoje serão autossuficientes nesses produtos. O que essas figuras do agronegócio, ou porta-vozes do agronegócio, eu estou sempre falando do agronegócio, eu estou falando
ao que não funciona, não estou falando em relação ao que funciona, ao que é prejudicial, obviamente, à saúde, ainda que ainda exista quem duvida. O que essas pessoas que tratam você, por exemplo, como uma lunática, Uhum. perceberão logo mais? Elas já estão percebendo, Bob, o que eu penso, eu me lembro que há 2, 3 anos atrás eu tive em Brasília numa audiência pública, justamente na Câmara dos Deputados, No no Congresso Congresso Nacional. Nacional, para falar do impacto dessas substâncias. E eu tinha muito claro que o meu recado podia dizer: olha, são os nossos filhos, é disso que a gente está falando. Então, o que eles vão ver é o que a gente já está vendo. É a quantidade de crianças com autismo, por exemplo, é o aumento do autismo, o aumento da malformação fetal, o aumento do número de casos de câncer, enfim, o que a gente está vendo, o que é mais claro. O que você diz para uma pessoa quando ela diz que isso é frescura de ecochato, de ambientalista, de ativista? Eu sugeriria para ela, em sã consciência, beber, se ela pudesse escolher uma água com 0,01 microgramas de glifosato, ou menos do que isso, e escolher uma água com nível de glifosato que é permitido no Brasil, qual ela escolheria? Né? Para ela alimentar o seu filho, o que ela escolhe? Se a escola do filho oferecer uma alimentação orgânica ou uma alimentação convencional, o que ela honestamente escolheria? Né? Não tem, contra fatos não tem argumento. Né? Não tem argumento. O que a pessoa gostaria para si? Né? O que a gente quer? Se a gente puder escolher. Existe como uma pessoa comum, recorrer ou pedir para examinar a água que consome em casa, em alimentos ou não? Que instituições fazem isso no Brasil e como é possível fazer isso para quem esteja interessado, você sabe? Poucos laboratórios fazem. Se a pessoa tiver interessada em fazer, terá que pagar para fazê-lo. Mas que laboratórios, por exemplo, São Paulo, Rio, ou em qualquer No Rio de lugar? Janeiro, por exemplo, a Fiocruz faria isso. No Rio de Janeiro, a Fiocruz com certeza. No Rio Grande do Sul tem um outro laboratório especializado. Claro, os laboratórios privados Butantan, fazem esse tipo de. Butantan em São Paulo. Butantan também teria tecnologia para fazer. E ainda a propósito do tema, o que aconteceu no Ceará há pouco tempo e por que aconteceu, há alguns anos já, na verdade, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo com a safra de vinho? Uhum, Nos conte um pouco, as pessoas irem uhum. percebendo factualmente o que nós estamos vivendo. No Ceará, numa região chamada Chapada do Apodi, que fica próximo, que fica no, em torno do município Limoeiro do Norte, uma área que se produz muitas frutas em larga escala. Muita dessa produção é controlada também por multinacionais que exportam essas frutas tropicais para a Europa e que também enviam essas frutas para o Sudeste. Tem havido muita contaminação das pessoas por essas substâncias, pelos agrotóxicos. Então, para citar um exemplo, há uma pesquisadora chamada Ada Pontes, que fez o mestrado dela na Universidade Federal do Ceará, e ela estudou puberdade precoce em crianças e a exposição, o quanto essa puberdade precoce aconteceu em função da exposição a agrotóxicos. E ela mostra, e eu sempre conto isso porque me impactou muito ler, eu sempre conto que quando eu li sobre puberdade precoce, eu pensei que ela estivesse relatando casos de meninas que menstruaram muito cedo, mas ela estava falando de casos de bebezinhas de 2 anos com mamas e pelos pubianos. Isso era puberdade precoce. Então, esse foi um dos casos, um dos estudos feito, mas outros, por exemplo, mostraram um dos casos de um trabalhador numa dessas empresas que desenvolveu câncer de fígado em função de lidar com esses produtos. Enfim, houve um movimento muito grande chamado Movimento 21A, esse movimento ainda, em função de um camponês Zé Maria do Tomé, que denunciou a contaminação das comunidades nessa região por agrotóxicos. Esse camponês ele foi assassinado, então a população se organizou, as comunidades se organizaram, os movimentos sociais, as universidades se organizaram, igrejas se uniram e criaram esse movimento chamado Movimento 21, justamente porque dia 21 foi o dia em que esse camponês foi assassinado. Em função disso, esse movimento, né, através de um deputado federal, o Renato Roseno, se organizou e propuseram uma lei, né, uma lei estadual, deputado estadual, Renato Roseno,
e elaborou uma lei, esse deputado elaborou uma lei que proíbe a pulverização aérea no estado do Ceará. Então, É disso que nós estamos tratando no Ceará, então, a isso, pulverização aérea. E ela agora está isso. proibida. No Ceará está proibida. E ela é proibida na União Europeia desde 2009. Mas, evidentemente, o agronegócio, o setor do agronegócio, digamos assim, se organizou no Ceará. No Rio Grande do Sul, o que aconteceu foi que o uso de 2,4-D, que é um herbicida, como a gente falou, ele é conhecido como um herdeiro do agente laranja, como uma arma química, né? Que o agente laranja foi uma arma química utilizada pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e essa substância, que é algo que deriva, né? O 2,4-D deriva desse agente laranja, ele tem sido utilizado largamente na soja. E houve no Rio Grande do Sul uma tensão muito grande com os vitinicultores, né, com os produtores de vinho, porque a utilização na soja estava atrapalhando a produção de vinho, né? Por quê? Justamente em função da deriva. O que é a deriva? É a parte do agrotóxico que foi pulverizado e que não atingiu, digamos assim, o campo e foi levada pelo vento. Então, é um nome que eu acho, é um nome técnico, deriva é um nome técnico, eu acho até que é um nome bonito demais para isso, né? Deriva, mas justamente é o termo que é utilizado para agrotóxico que não chegou na plantação para a qual ele era destinado e acabou se deslocando para outras áreas. Como nós estamos aqui na TVE da Bahia também, além do canal Bob Fernandes, e a Bahia, qual é o cenário? O que você pode dizer isso, não em relação aos êxitos no agronegócio, tal, que a gente sabe que estão acontecendo, em relação aos problemas? Olha, a Bahia, só em 2019, teve cerca de 300 pessoas intoxicadas com agrotóxicos, mas isso números oficiais, números coletados pelo Ministério da Saúde, mas o próprio Ministério da Saúde calcula que para cada caso de pessoa intoxicada, nós temos 50 outros casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, é possível que nesse período a gente tenha tido, nesse período de 2019, só nesse ano, provavelmente cerca de 15 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos de uso agrícola só na Bahia. Em um ano. Em um ano, exatamente. Nisso tudo que você trabalha há tanto tempo, você e bastante gente, muitas pessoas, muitos pesquisadores do Brasil, apesar da oposição feroz, o que é mais tocante para você? Você tem algum exemplo do que significa isso que nós estamos falando aqui, tentando você pregar no deserto? Uhum. Você vive já lá Acho, tanto deserto, né? eu acho que não, acho que isso vai virar um campo fértil já já, porque as pessoas estão tomando consciência. Isso tem estado nas últimas pautas dos candidatos às eleições, né? Nos últimos anos. Eu penso que isso vai ser um campo fértil já já. As pessoas estão tomando consciência desse tema. Olha, Bob, acho que uma das coisas que mais me chocou, que mais me doeu fazer, foi tomar consciência do número de crianças intoxicadas no Brasil. Do total de pessoas contaminadas por agrotóxicos no Brasil, cerca de 20%, quer dizer, um quinto, uma em cada cinco, né? 2 em cada 10, são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Isso foi um choque para mim, foi muito chocante. Daí que eu comecei a mapear cada vez faixas etárias menores até eu chegar nos bebês. A gente tem bebês de menos de um ano intoxicados. Nos últimos 10 anos no Brasil, nós tivemos mais de 500 bebês intoxicados com agrotóxicos. Se a gente considera que para cada caso de criança intoxicada que chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde, a gente tem 50 casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde, que é o que a gente chama de subnotificação. É possível que nesse período a gente tenha tido mais de 25 mil bebês de menos de um ano intoxicados com agrotóxicos. Isso é infanticídio. Isso é inaceitável, isso é inominável. Larissa Bombardi, muito obrigado por essa conversa para a TVE, que é a TV Pública da Bahia, para o canal Bob Fernandes. É uma conversa que às vezes é assustadora, mas é extremamente importante que o público tenha essas informações sobre fatos reais. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a você, Bob, e obrigada à TVE da Bahia. E obrigado a vocês, amigas e amigos, hoje nesta importante conversa com a geógrafa Larissa Bombardi, aqui na TVE, a TV Pública da Bahia. Até a próxima semana.